Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E nesta sexta-feira nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de geografia, agora com o capítulo 2, os africanos. E neste capítulo nós iremos estudar um pouquinho mais sobre a vinda dos africanos até a sua chegada ao Brasil. Vamos conhecer também um pouco mais da sua cultura, do seu legado, da sua religião. E vamos saber também qual foi a sua contribuição para a construção do território brasileiro. Então, na página 12 e na página 13, vocês irão encontrar esta ilustração com este mapa bem colorido, bem animado. Vamos encontrar também um texto intitulado África, escrito pela Sandra Pérez. Logo depois da leitura, vocês vão fazer a resposta, vão estar respondendo esses questionamentozinhos da página 13. Então, vamos lá acompanhar a leitura. África. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Tanzânia e a Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. Saberão toda a gente da Bahia, sabe já. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui. África ficará. Basta atravessar o mar para chegar. Para saber da floresta de Oxalá, do deserto de Alá. Então, vocês irão responder a esses questionamentozinhos da página 13 e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dos africanos. Os africanos, eles foram escravizados, assim como os indígenas foram escravizados pelos portugueses, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam os primeiros habitantes que eram os indígenas. E com a chegada desses portugueses, desses colonizadores, eles começaram a escravizar os indígenas. E os africanos, aconteceu basicamente a mesma coisa, não foi diferente, eles foram escravizados, eles foram traficados, e esse tráfico acontecia pelo navio negreiro, que na época foi um negócio muito lucrativo. Eles eram aprisionados e escravizados lá na África e eram trazidos à força até o Brasil. E esses povos, quando chegavam aqui, eles eram vendidos a donos de grandes fazendas e trazidos à força para várias regiões do nosso Brasil. Inicialmente, eles foram trazidos para desmatar, ao lado dos indígenas, áreas de matas nativas. E durante o ciclo da cana-de-açúcar, eles eram para realizar o trabalho da lavoura. Os africanos, quando trazidos para o Brasil, eles pertenciam a duas famílias étnico-linguísticas, ou seja, dois grandes grupos de povos com línguas e culturas semelhantes, que eram os bantus e os sudaneses, e entre os iorubás. Eu retirei do material de vocês essas duas imagens, que são dois grupos de africanos, que são dois grupos de dançarinos. São dançarinos de rua, do povo Dembele, na Zimbábue, que são os integrantes da etnia Bantus, uma das principais do centro-sul do continente africano. Já nessa segunda imagem, nós vamos ter aí dançarinos e percussionistas nigerianos, que eles estão vestidos com trajes iorubás, que são típicos dos iorubás, e eles estão em um festival de cultura. A escravidão. A escravidão, também chamada de escravismo ou escravagismo ou escravatura, é uma prática social em que o ser humano adquire direito de propriedade sobre outro, denominando por escravo, ou qual é imposta tal condição por meio da força. Então, esses africanos, quando eles vieram da África, quando eles foram retirados da sua terra natal, muitos deles
Eram reis, rainhas, príncipes, princesas. Todos eles tinham uma vida. Eles tinham eles participavam de uma sociedade e eles ocupavam o seu lugar na sociedade. Só que eles foram trazidos à força, eles foram escravizados e foram traficados até chegar ao nosso Brasil. E essa escravidão durou cerca de 3 séculos, entre o século XVII até o século XIX. Foi uma grande mancha moral e ética na história do Brasil. Essa prática retirou o direito de liberdade e a convivência desses povos em seu país de origem para que as grandes fazendas do Brasil pudessem se ampliar e prosperar. E durante esse tráfico, essa escravidão, quando eles foram lá tirados do seu país de origem, lá da África, várias famílias desses africanos foram desfeitas, porque as pessoas que pegavam esses africanos para trazer para o Brasil e quando chegasse aqui vender, eles não deixavam os integrantes da mesma família juntos, para evitar conflitos. Então eles separavam essas famílias, vendia para donos de fazendas diferentes, não trazia no mesmo navio negreiro, para evitar conflitos. E eles foram vendidos, foram traficados, foram trazidos contra sua vontade e foram escravizados para que pudessem ajudar na construção de ampliar e prosperar fazendas de outras pessoas. E esse trabalho ele acontecia era um trabalho escravizado, um trabalho sem remuneração, um trabalho forçado, que eles eram obrigados a praticar, porque quando eles não praticavam esse trabalho, por menor que fosse sua imposição, eles já iam para o tronco, eles apanhavam, muitos deles apanhavam tanto que acabavam morrendo. E os africanos eram obrigados a realizar trabalho forçado na lavoura de sol a sol, recebendo uma alimentação precária. Então muitos deles ficavam fracos, porque não tinha tempo para descansar, trabalhava todos os dias, de sol a sol, fazendo sol ou fazendo chuva, eles tinham que trabalhar, e a alimentação deles era pouca, não supria a sua necessidade, então muitos ficavam fracos e acabavam morrendo. Eles também eram submetidos a castigos físicos em qualquer situação de resistência ou desobediência de ordem ao seu senhor. Então, se eles não concordassem com que o seu senhor, a pessoa dona da fazenda que tinha comprado, que se apropriou dele como se ele fosse um objeto, se ele resistisse a qualquer situação, se ele dissesse que ele não ia fazer aquele trabalho, ou se ele tentasse fugir, eles eram castigados, às vezes até a morte. E aqui, outra imagem que eu retirei do material de vocês, nós temos aqui a estátua de um africano escravizado carregando um barco por meio de correntes nos municípios de Santana, do Parnaíba, no estado de São Paulo. Então, essa é uma estátua que hoje tem lá no estado de São Paulo, mas representa algo que realmente aconteceu em séculos passados. O que eram os quilombos? Os quilombos na era colonial e imperial foram espaços construídos pelos escravos negros africanos e afrodescendentes que conseguiram fugir daquele trabalho escravo, e eles criaram esses quilombos em busca de viver em liberdade, porque quando eles foram trazidos, forçados aqui para o Brasil, eles perderam sua total liberdade, eles não tinham uma vida, eles trabalhavam um trabalho escravo que eles não poderiam construir a sua própria vida, eles não tinham esse livre acesso de ir e vir quando bem quisessem. Os habitantes dessa comunidade, também denominada de Mocambo, eram chamados de quilombas. O quilombo mais famoso foi o quilombo de Palmares,
que era liderado pelo Zumbi, e sua localização ficava lá na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. E essa foto que vocês estão vendo é a foto do Zumbi de Palmares. Comunidades quilombolas. Existem comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados do Brasil. Esses quilombos ficam na Amazonas, em Alagoas, em Amapá, Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Pará, na Paraíba, no Pernambuco, no Paraná, no Piauí, em São Paulo, Sergipe e em Tocantins. E os quilombolas preservam e perpetuam a cultura de seus antepassados. Eles vivem de forma mais coletiva, onde todos os colaboradores, todas aquelas pessoas que moram naquele quilombo, eles participam e colaboram com a produção de alimentos de modo mais conservacionista, além da organização desse território. Então, eles são grupos bem unidos, que cada um tem a sua função dentro do quilombo. Todos eles trabalham em equipe, onde cada qual tem o seu trabalho designado dentro desse quilombo, para que tudo aconteça harmonicamente. Os afrodescendentes. Os afrodescendentes são responsáveis pela formação do que hoje chamamos de Brasil. Nós sabemos que no nosso Brasil nós temos aqui uma miscigenação de raças, de etnias, e são os descendentes dos africanos que possuem uma presença marcante no país na nossa atualidade. Os afrodescendentes são a maioria da população brasileira, totalizando aí 54% da nossa população do Brasil. 45% são pardos e 9% são negros. Segundo a designação do IBGE, esses dados ele é de 2015. Então, esses dados hoje podem estar bem maiores. É possível reconhecer a presença africana em vários campos, nas paisagens, na cultura, na política, na religião, na arte, em geral, na culinária e em outros ambientes. Uma das grandes heranças africanas, além do território quilombolas, são as religiões, em especial a Umbanda e o Candomblé. Nós temos aqui duas imagens. A primeira, nós temos o festival de celebração do dia da Iemanjá, uma das principais divindades das religiões africanas de origem iorumba, no município de Salvador, Bahia. Nessa segunda imagem, nós também vamos ter aí, são pessoas descendentes de africanos, ou seja, são afrodescendentes, que participam da religião Candomblé, também lá em Salvador. As danças e as músicas. Nossa herança, nós temos uma herança, uma bagagem muito grande, africana, e as danças e a música está dentro dessa bagagem. Entre as danças e os ritmos musicais destacam-se o samba, o maxixe, o carimbó e o maracatu. Os instrumentos musicais mais utilizados são o afoxé, o berimbau, o tambor e o atabaque. Nós temos aqui na primeira imagem uma roda de samba. Na nossa segunda imagem nós vamos ter aqui a capoeira. E na nossa terceira imagem nós vamos ter aqui o maracatu, que é bem mais frequente. Nós vemos o maracatu no Pernambuco. Da culinária, nós temos aí uma bagagem gigantesca, uma herança culinária enorme, com alimentos, com uma culinária aí gigantesca, saborosa. E na culinária,
Os pratos de origem africana são muito apreciados por toda a população brasileira e até fora do país. São feitos com ingredientes como azeite de dendê e pimenta, destacando-se o acarajé, o abará, o vatapá e o quibe, que é bem mais conhecido em todo o Nordeste. O acarajé é um bolinho feito com massa de feijão, frito, e ele é recheado com camarão, com creme de galinha, com carne de sol, depende de cada região. Cada região deu seu toque pessoal nessa culinária que nós temos aí, que foram trazidas através dos africanos. E outro alimento, outro prato bem conhecido é o munguzá, a feijoada, que é um cargo-chefe no nosso Brasil, não é mesmo? E, meus amores, como proposta de atividade, eu vou querer que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre o capítulo 2. Vão responder as páginas 13, 17, 18, da 21 até a 23. Atenção para o prazo de entrega. O prazo de entrega desta atividade é até quinta-feira, dia 27. Capriche na organização e na caligrafia. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.